Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e eu não sei se eu peço desculpas pela leva de livros infanto-juvenis que eu estou trazendo aqui pro canal, mas é porque foi um na sequência do outro. Eu juro que esse é o último, tá, galera? Depois de um tempinho a gente volta aí com as literaturas também para público mais adulto, tá? Mas hoje é a indicação de um livro que eu conheço já a história desde que eu sou criança, não por conta do livro, mas porque ele foi adaptado para o cinema. Mas é de um autor que eu gosto muito, que inclusive acho que esse autor foi muito presente na garotada dos anos 80, 90, até ali metade dos anos 2000, porque quase todas as histórias dele foram adaptadas para o cinema, que é o Roald Dahl. E hoje a gente vai falar sobre o livro James e o Pêssego Gigante. Pra vocês terem uma ideia, gente, que eu não estou exagerando, Roald Dahl publicou esse livro em 1961, ano de nascimento da minha mãe. Faz tempo que tá publicado esse livro, só que ele recebeu uma adaptação live action mais stop motion produzido pelo próprio Tim Burton em 1996, o que muita gente não sabe. Então, não, Tim Burton não fez só histórias macabras, tá? Ele também tem aí participação em filmes e produção de filmes que não são tão estética tão gótica, tá? É muito gostoso esse filme, inclusive. E, claro, há diferenças entre o filme e a obra, mas eu posso dizer que foi o mesmo misto de gostosura de ver uma história de realismo mágico acontecendo com uma criança pequena. Inclusive, acho que eu posso dizer que, tirando, tá, tem as bruxas, que também tem realismo mágico, tem magia. A Fantástica Fábrica de Chocolate nem se fala, também tem magia, se a gente for pensar, né? Então, ou o realismo mágico. Mas eu sinto que talvez James e o Pêssego Gigante é o mais fantasioso que nós vamos ter. Porque ele conta a história do James, que é um menino que vive numa cidade costeira, que dá a entender quase numa ilha, e que ele vivia muito bem obrigada, se eu não me engano, no farol com os pais dele. Só que os pais acabaram morrendo num acidente quando eles foram para a cidade. E aí, os únicos parentes que tem para cuidar do James são suas duas tias, que vivem no topo do morro, longe de tudo, e que não ficam nem um pouco felizes em cuidar do James. Inclusive, acham que ele é só mais um gasto, que ele é chato, mimado e tudo que vocês podem imaginar, e olham para esse menino e ficam: aqui será diferente. Então o James vive passando fome, porque as tias quase não se preocupam em dar comida para ele. Ele faz todas as tarefas da casa, de jardinagem, limpeza, conserto, tudo, sendo que ele é uma criança pequena, de 8 anos, se eu não me engano, 8, 9 anos. E ele tem que aprender a muitas coisas, sozinho. E ele fica muito chateado, porque tem uma cerca que divide o terreno. E ele olha por cima da cerca e vê as crianças indo pra praia brincar, as crianças indo pro campo jogar bola. E ele fica assim: eu também quero brincar. Aqui não tem ninguém pra ser meu amigo. E nenhuma criança chega perto da casa, porque primeiro ela é muito longe, muito alta, e segundo porque todo mundo sabe que as tias são um terror. E aí está um belo dia, o James está no jardim, tentando fugir das tias pra não chamar atenção, pra não ter que fazer mais alguma tarefa pra casa, e eis que aparece um senhor muito esquisito e dá pra ele um saco com alguma coisa dentro, brilhosa, e diz que isso vai resolver todos os problemas dele, mas que ele tem que tomar muito cuidado, porque são extremamente poderosos, e que ele deveria consumir só uma larvinha, para atender um desejo dele. E aí ele, no começo, não acredita, mas aí o cara fala como é que ela foi feita, etc, 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 e sobe. E aí o James, ele fica meio assim, só que ele resolve então testar,
né, se isso realmente é verdade, mas vai acontecer uma situação X em que ele vai cair e vai deixar esse saco abrir. E no que ele abre, as larvinhas vão pulando pra tudo que é lado e se enfiando embaixo da terra. E vai acontecer que o James não vai conseguir nenhum. E aí ele vai ficar extremamente chateado, porque ele ficou, pô, no momento que eu podia mudar minha vida, vai acontecer. Aí vai, no dia seguinte, as tias vão olhar pro pessegueiro que elas têm ali, que nunca tinha dado frutos, e vão ver que tem uma única frutinha. E aí elas querem pegar pra comer, e conforme elas vão tentando chegar perto da árvore, que é alta, pra conseguir pegar esse pêssego, o pêssego cresce. E aí uma das tias para e fica, opa, pêssego não cresce, não desse jeito. E aí, eis que o pêssego cresce, 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 cresce. Fica do tamanho de uma casa e elas resolvem fazer disso uma atração turística. Então elas colocam uma espécie de cerca ao redor do pêssego e vendem ingresso para que as pessoas vejam o tal do pêssego gigante. E o James, enquanto isso, fica preso dentro de casa para não interagir com as outras crianças, de castigo, porque as tias são más mesmo, são más, gente. E aí, no final do dia, quando todo mundo vai embora, o James é solto do quarto dele pra limpar o lixo que as pessoas deixam. Só que ele tá com muita fome, porque ele ficou o dia inteiro sem comer. E aí ele resolve chegar perto do pêssego pra comer um pedaço. E ele vê que tem um buraco no pêssego. E ele fica, ué, buraco? E aí ele resolve entrar nesse buraco. E ele vê que tem dentro do pêssego, tá oco já. Porque existe uma série de insetos que são enormes. Tipo, do tamanho de pessoas adultas. E no começo, o James fica extremamente assustado com isso. Porque ele acha que os insetos vão machucá-lo. Porque são insetos. Até que eles falam que não. Eles não vão fazer isso. Até porque eles sabem da vida do James. Eles acompanham a vida dele há um tempo já. E todos esses insetos têm medo das tias do James. E aí eles ficam, porque a gente tá se programando de ir embora daqui. E aí o James fica, eu vou junto. Eu não quero ficar aqui. E aí vai acontecer um monte de situações em que eles vão ser transportados para outro lugar graças ao pêssego. Então o pêssego vai se soltar. E vai rolar, e vai acontecer um monte de coisa, gente. E aí que vem, além de todo o aspecto fantástico de ser o pêssego do tamanho de uma casa, com insetos do tamanho de pessoas. Os insetos falam, eles usam roupa, eles conversam, tudo. Eles vão se meter em enrascadas que muitas vezes quem vai solucionar é o James. Então, o Roald Dahl, ele tem muito isso, do protagonismo da criança. A criança, com a sua criatividade, com a sua inteligência, com a sua inventividade, é ela que vai resolver os problemas, não é um adulto. O adulto tem mente fechada, o adulto tá preocupado com outras coisas. As crianças é que realmente se preocupam com o que deve ser resolvido. E o James, sendo a única criança, vamos dizer até, o único ser humano, no meio de um monte de insetos que até ontem eram minúsculos, ele vai ter que resolver muita coisa. E, gente, é legal, porque em vários momentos existem curiosidades referentes ao mundo animal. Por exemplo, sobre tubarões. A questão da centopeia, porque existe uma centopeia no livro, e aí o James vai lá e pergunta, é verdade que tu tem 100 pares de pés? E aí a centopeia olha e fala, não, não é. Dele, então, por que todo mundo te chama de centopeia? Aí ele, porque ninguém nunca se parou pra contar quanto eu realmente tenho. E aí, sabe, é aquele tipo de situação que você para e fica, é verdade. Alguém já parou pra contar? Alguém deve ter parado, com certeza, pra contar quantos pares de pernas tem uma centopeia. Mas assim, o autor, ele justamente trabalha a ideia de que não é porque você tem uma noção de como é aquilo que justamente é verdade 100% do que você tá pensando. Então, é muito legal. E a gente vê... Ele é um livro tipo Found Family mesmo. O James, ele vai construindo a sua família
com esses insetos. Ele vai se apegando a eles. Os insetos são preocupados com eles. E é até legal porque, por exemplo, tem uma aranha. O que pra mim já... Se eu visse uma, eu largava a pé e... Não faz nada, não quero saber. Eu não ia olhar. Não ia olhar de jeito nenhum. Ui, credo. Ui, credo. Mas tem uma... É um gafanhoto, uma centopeia, uma minhoca, uma joaninha, uma aranha e um vagalume. E tem um bicho da seda. Se eu não me engano, é um bicho da seda. É. Então, assim, todos eles, cada um deles tem sua personalidade e cada um deles tem o seu sonho. Porque o sonho deles é ir pra cidade. Só que eles não, tipo assim, não imaginaram que cidade eles vão. Né? Eles só querem ir pra cidade. E quando eles chegarem na cidade, cada um deles tem um sonho. E é legal você ver isso. Você vê essas pessoas, esses seres, se conectando, se ajudando. E ver se eles realmente vão chegar a esse ponto. E claro, a gente fica muito na torcida do James, que é só uma criança. Que se tu for ver, uma criança que tem tudo pra ser má, pra ser triste, pra ser brava, perdeu os pais, foi morar com duas tias que o odiavam, sabe? Mas ele tenta olhar pra frente. Ele tenta mudar as coisas. Então, ele é aquele tipo de livro gostoso, que traz uma mensagem legal, divertido, e que você fica... Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, no final das contas, né? É só a gente ter um pouco de imaginação. Então, isso que eu gosto do Roald Dahl. Eu gosto muito das histórias dele. Eu cresci com essas histórias e eu li muito ele na faculdade, inclusive, pra poder trabalhar em sala de aula e tal. E hoje, eu sempre digo assim, é um pouco difícil de conseguir todos os livros do Roald Dahl, infelizmente. Até alguns estão sendo republicados numas capas novas, coloridas e tal, mas acho que não vão ser todos. Mas se você sente falta do Roald Dahl, tem um outro autor que também é britânico, que também escreve livros para crianças e adolescentes, que é mais ou menos na mesma pegada de ser engraçado, de serem crianças que vivem com adultos complicados e são crianças tendo que resolver os problemas, que é o David Walliams, o mesmo autor de, por exemplo, Vovó Vigarista, Dentista Sinistra, Senhor Fedor, Titia Terrível, Vovô Deu no Pé e assim por diante. Menino de Vestido. Então, assim, é muito gostoso, gente, esse tipo de literatura pra ser uma coisa legal, pra mostrar que, tipo assim, livro pode ser divertido. Que livro pode ser só uma grande aventura que você... Tá, não tem como acontecer, mas você queria. No fundinho, você queria passar por uma aventura dessas. Tá bom, gente? Eu vou ficar por aqui hoje. Um beijo e até a próxima!